Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vim falar do tão famoso livro Orgulho e Preconceito, que foi escrito por Jane Austen. E nesse vídeo eu vim falar mais especificamente da versão que eu peguei, né, que foi essa versão da editora Ciranda Cultura. Essa é a capa do meu livro em específico e essa é a parte de trás. Esse livro é um livro com orelhas, como as pessoas falam, de capa mole, né? Essa é uma parte ruim, até porque a capa mole tem mais facilidade de ser amassada, né, do que a capa dura. Obviamente a capa dura não se amassa, então o meu já tá meio amassado. Não sei porquê, eu acho que é porque como eu levo às vezes na mochila e tal, acaba ficando assim. Não é porque eu quero, gente, não sou uma pessoa desleixada, por favor, não pensem isso de mim, eu sou só um pouquinho, não é tanto. Por dentro tem duas contracapas, eu não entendi porquê, mas tem duas contracapas. Tem essas informações gerais que tem em todo o livro. Tem o sumário, que é as páginas do capítulo, de cada capítulo. Que tem o prefácio da história, né? Atrás, ele termina assim, gente, já termina com fim, ponto, acabou, não tem nada atrás. Então, essa versão que eu peguei é uma das mais simples e que o custo dela é menor, porque tem outras versões com capas mais trabalhadas, com prefácio mais trabalhado. Essa versão não é uma versão muito trabalhada que nem as outras. A questão do capítulo, assim que acaba, o capítulo já começa. Tem outras versões de outros livros, do mesmo livro no caso, só que de outras editoras, que o capítulo é começado na outra folha, né? Não aqui assim que acaba o texto, mas enfim. Eu gostei dessa versão porque foi uma versão com custo-benefício muito menor. No caso, eu ganhei o box da Jane Austen, não foi só esse, foram 5 livros. E o preço estava bastante barato comparado a outras editoras que vendiam box de 3 livros. O de 5 livros estava mais barato, então dá pra saber que essa editora tem um custo-benefício menor. Eu não sei ao certo o número de páginas que outras versões têm desse livro, mas o meu, ele tem 288 páginas. Tem pessoas que têm a versão com livro de 400 páginas, a mesma história, sabe? É porque muda muito a questão da fonte, a questão dos capítulos, enfim. E a tradução também, né, que cada editora tem sua tradução. A letra dele, a fonte, é mais ou menos assim, ó. A folha não é aquelas folhas brancas que as pessoas falam muito que são ruins, né? Eu não sei, eu não tenho opinião pra isso. Não sei muito sobre folhas e fontes, enfim, pra mim o que importa é o conteúdo. Mas tem pessoas que têm preferência em relação a isso e o meu é assim, é normal, sabe? A folha é mais amarelada, a fonte é desse jeito, enfim. Vamos agora falar da autora. Jane Austen nasceu em 16 de dezembro de 1775, em 700, Reino Unido. Ela foi uma renovada escritora inglesa de origem nobre. O ambiente no qual vivia servia como pano de fundo para seus romances. Segundo registros, ela se apaixonou uma única vez, porém o rapaz não tinha condições financeiras suficientes para se casar. Nem Jane, nem a sua irmã e confidente, Cassandra, se casaram. Nenhuma das duas, nem ela nem a sua irmã conseguiram se casar. Mas elas não conseguiram se casar porque elas eram pessoas muito românticas e elas acreditavam que o casamento só poderia acontecer, né, com romance, com um amor envolvido. E nessa época era muito comum casamentos arranjados. E elas não queriam se casar se não fosse por amor, então elas acabaram vivendo solteiras. Infelizmente, não acharam o amor da sua vida. Após a morte de seu pai, em 1805, elas tornaram-se dependentes de seus irmãos. E ela começou a apostar na carreira literária. A primeira obra, Razão e Sensibilidade, teve uma boa aceitação. Sendo assim, passou a se dedicar à escrita de outros romances. Persuasão, Abadia de Northanger, não sei falar, foram publicados após a sua morte. Jane Austen faleceu em 18 de julho de 1817 em Winchester, não sei falar também. Ela faleceu em 18 de outubro de 1817 em Winchester, aos 41 anos. Sua obra ficou conhecida pelo tom de ironia presente na descrição de personagens. A Jane, quando ela escreveu suas obras, nessa época não era muito comum que as mulheres fossem escritoras, e as pessoas não sabiam quem tinha escrito aquela obra, porque ela escreveu de uma forma anônima. Então, ela viu a sua obra meio que fazer sucesso, porém só após a morte que foram mais ou menos descoberto que ela que era autora das suas obras. E teve obras dela que também só foram publicadas após a sua morte.
Uma curiosidade é que o nome que ia ser dado a esse livro era Primeira Impressão, ia ser o título original desse livro. Nesse livro, Jane Austen mostra que uma impressão errada sobre alguém pode não dar chance para florescer um grande amor. Prova que as aparências enganam e que muitas das vezes a face apresentada ao público não é o que vai no íntimo. Isso acontece com Elizabeth, que vê Darcy como um homem orgulhoso, prepotente e mimado, ao contrário do galante e simpático Hickman. Jane Austen mostra nesse livro como que uma impressão errada sobre alguém pode estragar um grande amor. Elizabeth tinha uma impressão ruim do Sr. Darcy, pensava que era uma pessoa que não prestava, orgulhoso, mimado e prepotente. E ela descobriu que ela estava errada. Ao contrário do Hickman, né, que ela tinha uma super impressão que ele era um cara muito bom, que ele era isso, que ele era aquilo, ela se decepcionou, ela viu que na verdade isso era só uma aparência de falsa virtude. Na verdade, o Sr. Darcy que tinha virtudes, pois ele fez grandes coisas escondido de todas as pessoas para ajudar a irmã da Elizabeth. E enquanto o Hickman, ele fazia as coisas na frente das pessoas para aparentar que ele era bom, que ele era isso, que ele era aquilo, mas na verdade ele não era nada daquilo no qual ele aparentava. A história de Orgulho e Preconceito gira em torno da família Bennet, né, que tem 5 filhas. A mais velha é a Jane Bennet, depois a Elizabeth Bennet, Mary Bennet, Kitty Bennet e Lydia Bennet. São 5 irmãs que são solteiras, nenhuma das 5 são casadas. Nessa época, as mulheres elas não iriam conseguir herdar o dinheiro deixado pelos seus pais, precisavam ser casadas para isso. Então, a preocupação da família basicamente é de como que elas vão sobreviver se o pai delas morrer, né? Se o pai delas morrer, como que elas vão ser sustentadas? A mãe delas não tem muito equilíbrio emocional e é uma pessoa assim que quer casar as filhas a todo custo, mesmo que seja uma pessoa sem coração, mesmo que seja só por interesse, mesmo que não importa, a mãe dela quer casar a todo custo. Chega um homem rico, né, nessa cidade, chega o Charles Bingley. O objetivo da família é apresentar as suas filhas para o Charles. E eles apresentam e tal, e vai ao decorrer da história. O Charles tem um amigo, que é o Sr. Darcy. E a história vai se desenrolando. Chega o Sr. Collins, que é primo das senhoritas Bennet. O Sr. Collins, ele é o sucessor, né? O sucessor do dinheiro, caso as filhas não se casem. Quem vai herdar tudo é o Sr. Collins. Então ele chega, faz uma visita, faz uma proposta de casamento para uma das filhas. Aí acontece a maior coisa, depois ele sai casado, mas não é com nenhuma das filhas, é com outra pessoa. E na história toda, basicamente, as principais é a Jane Bennet e a Elizabeth Bennet. A Jane Bennet ela se apaixona pelo Sr. Bingley, o Sr. Bingley se apaixona por ela, e é recíproco. Mas acontece que eles acabam sendo um pouco afastados e separados, e ela pensa que não vai dar certo, e acontece a maior coisa na história. O senhor deles se apaixona pela Elizabeth, e a Elizabeth, ela tem um preconceito com ele, né? Ela acha que ele é de um jeito, não confia nele, acha que ele é uma pessoa horrível, digamos assim. E ela quebra a cara, porque percebe que não era muito bem assim, que ela estava totalmente errada sobre ele. E ele já é uma pessoa um pouquinho mais orgulhosa, mas não é tão orgulhosa como ela pensava, né? Enfim, basicamente ela é o preconceito e ele é o orgulho do título do livro. Eu não vou falar da história toda e de todos os detalhes, porque eu também não quero dar muitos spoilers, mas tem uma frase que eu gosto bastante que é: não existe spoilers para livros clássicos. O que isso significa? Que mesmo que eu esteja falando da história toda nesse vídeo, não vai ser a mesma sensação de você pegar o livro e ler. Porque se você pega o livro e lê, vai ser totalmente diferente, você vai tirar coisas que eu não tô falando, vai tirar lições. Então é muito melhor você ler por si só. Só que o meu objetivo com esse vídeo é despertar o interesse para aqueles que ainda não leram o livro e que não conhecem essa obra. E assim, esse livro, ele traz muitas lições, né? Primeiro que a gente pode aprender com todos os personagens. A gente aprende com a Jane, que a Jane é uma pessoa muito fofa, uma pessoa muito gentil, bondosa, porém ingênua. Então a gente aprende que mesmo que você seja uma pessoa bondosa, você tem que tomar muito cuidado para não ser uma pessoa ingênua, porque existe uma temperança, existe um limite, você não pode ser uma pessoa totalmente ingênua, tem que saber um pouco usar a razão e não sempre ir só pelo seu coração. Entender que existem pessoas de má coração, né? A Jane é uma pessoa que confia em todo mundo, vê bondade em todo mundo.
e por isso ela pode ser facilmente enganada por qualquer pessoa. Então tem que tomar cuidado com isso, sabe? De você confiar em todo mundo, porque não dá pra confiar em todo mundo. Querendo ou não, é importante a gente desconfiar um pouco das pessoas, né? Já a gente aprende outra coisa com a Elizabeth. Primeiro, de não fazer impressões muito fortes das pessoas e ter um preconceito, porque como ela era uma pessoa bastante crítica, Elizabeth julgava bastante as pessoas e aquela impressão era muito forte. Porém, ela quebrou a cara porque ela viu que ela errou no seu julgamento e que, na verdade, não podemos julgar o livro pela capa. E esse livro nos ensina também com o preconceito de Elizabeth, que devemos dosar um pouco ao julgar as pessoas, que não devemos cristalizar demais aquilo que a gente acha de uma pessoa. Devemos olhar para todos os lados da história. Não devemos guardar tanto rancor de uma pessoa. É isso que Elizabeth nos ensina. As outras irmãs também nos ensinam bastante. A Lydia Bennet é uma pessoa que tem as suas paixões desordenadas. Ela não sabe o que é amor. Ela é uma pessoa totalmente movida pelo sentimentalismo. É o típico adolescente de hoje que só se move pela emoção, pelo meu Deus, eu tô apaixonada, e depois, quando conhece, vê os seus defeitos, vê as suas qualidades, e depois desiste porque fala que não, essa pessoa não é pra mim, sabe? É o típico adolescente de hoje em dia, de mover só pela paixão, porque não sabe que o amor é uma decisão, e acha que o amor, que a paixão é para satisfazer o seu ego, mas na verdade não é bem assim. É uma pessoa egoísta e mimada que só pensa em si mesma. É muito difícil a Kitty realmente gostar de alguém. Ela só olha para as pessoas com interesse em agradar a ela mesma. Só olha para as pessoas se essas pessoas podem trazer algum bem para si. Ela quer tirar proveito das pessoas, né? Se ela gosta de alguém, de algum oficial, é porque o oficial é bonito. Se ela se dá bem com alguém, é porque aquela pessoa fez um elogio pra ela. Se alguém fala que ela tá errada, ela nega e fala, não, eu não estou errada. Pessoa que não aceita críticas, não aceita estar errada, acha que ela é o centro do mundo. Ela é totalmente movida pelos seus sentimentos, então ela pode se expor ao ridículo só pra satisfazer as suas próprias vontades. Então é muita coisa que a gente tem que aprender com cada personagem. O que eu achei mais interessante é porque antes eu estava lendo o livro só pela história. Tipo, lendo o livro pela história, sabe? Eu não sabia tirar um proveito, na verdade, sobre o livro. Começar a analisar o livro e tirar um ensinamento de cada personagem. Uma coisa que eu iria falar e que eu tinha me esquecido é que, assim, esse livro, Orgulho e Preconceito, é um livro que tantas pessoas do TikTok, do Reels do Instagram, essas pessoas que são meio modinha, lê livro modinha, enfim, elas gostam desse livro. Mas também aquelas pessoas que têm uma vida mais intelectual, que lê bastante livros, que não sei o que, também gostam desse livro. Então esse livro agrada, digamos que, todas as pessoas. Mas por quê? Porque, primeiro, que é uma literatura clássica, na verdade, uma literatura inglesa, né? Uma literatura inglesa. Ou seja, é um livro muito bom, né? É um livro muito falado, é um livro que foi escrito em 1700 bolinhas e que até hoje é um livro que tem muito a nos ensinar. Não é um livro muito sentimentalista, que é um livro que fala de um falso amor, um livro que fala sobre paixão. Não, é um livro que nos mostra que a gente deve buscar sempre melhorar, sabe? Por exemplo, Elizabeth. Elizabeth, ela foi orgulhosa com a sua opinião. Percebeu que ela estava errada, assumiu o seu erro, depois foi lá e deu tudo certo. E ela teve que passar por algumas coisas, né? Porque, bom, ela tinha uma opinião errada, então ela passou pelo seu ego. Eu perguntei no Instagram se vocês tinham alguma pergunta pra fazer sobre esse livro, por causa do vídeo, né, que eu iria gravar. Primeiro, que me perguntaram se ele vale a pena. Sim, ele vale a pena, porque é uma leitura muito boa, uma história muito boa de ser lida, e além de ser boa de ser lida, ainda nos traz muitos ensinamentos. Quanto que custa o livro? Quanto que esse custou, eu não sei, porque eu ganhei esse livro de aniversário. Eu ganhei o box da Jane Austen de aniversário. Veio 5 livros. Esses 5 livros, gente. Esses 4 mais da Jane. Veio esses 5 livros e eu ganhei esse box de aniversário.
Então eu não sei quanto que custou. Se vocês quiserem saber, pesquisem na internet, vão na Amazon, com certeza deve ter um bom preço por lá. Vou deixar aqui na foto umas imagens, uns valores que eu vi no Google. Mas assim, eu não sei quanto é o preço, não sei mesmo, mas creio eu que ele não é muito caro, não sei. Quem foi o meu personagem favorito? Eu acho que os meus personagens favoritos foi o casal principal, Elizabeth e o Darcy. Eu gostei bastante deles. Eu não costumo olhar muito pra personagem favorito, personagem que eu mais odeio, esse tipo de coisa, eu não paro muito pra me importar, sabe? Perguntaram se esse livro é um romance. Sim, ele é um romance, mas não é um romance sentimentalista, é uma literatura inglesa. Tá? Não é um livro, assim, ruim, digamos assim. Qual foi a minha parte favorita? Minha parte favorita foi o momento em que o seu Darcy se declarou para Elizabeth, né? Foi um momento muito lindo. Ai, gente, na hora que eu li, eu surtei, porque eu não sabia que eu tava tão perto assim dessa hora. Eu pensei que seria mais pro final e tal. Eu fiquei, meu Deus, eu não acredito que é agora. Aí eu li, eu fiquei assim, surtando, mas enfim, foi muito bom. Essa parte é a minha parte favorita. O que mais me surpreendeu nesse livro foi o Hickman. Gente, quando eu comecei esse livro, eu não sabia que teria um personagem desse jeito. Não sabia, realmente não sabia que o Hickman era desse jeito. Eu imaginava que ele realmente fosse uma pessoa boa, sabe? Eu não sabia disso. Porém, eu recebi uns spoilers depois e eu descobri que ele ia me decepcionar. Eu fiquei, nossa, não imaginava. Aí depois eu li e vi que ele realmente não era uma boa pessoa. Fiquei passada com isso, mas enfim, ele foi isso que mais me surpreendeu. Mas é isso, gente, é isso. Eu recomendo esse livro para as pessoas que estão começando a ler literatura, que estão começando a ler realmente, não só literatura, mas que não tem uma constância no hábito de ler, porque é um livro riquíssimo e que vai te prender do início ao fim. E por que ler esse livro? Eu recomendo que leiam esse livro porque é uma literatura inglesa, porque a Jane Austen que escreveu os livros dela são muito bons, porque não é um livro sentimentalista, mas eu acho que é isso que eu queria falar nesse livro, nossa. Mas eu acho que é isso que eu queria falar nesse vídeo. Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse livro, dessa análise, enfim. Comentem aqui embaixo se vocês já leram, se vocês querem ler, se já leram algum livro da Jane. Mas é isso, muito obrigada e até o próximo vídeo.